Bom, ninguém falou nada, tá todo mundo bem, né? Poxa, que vácuo, caraca, ninguém quer falar comigo hoje não. Que Tô bem, absurdo. Saulo. Eu tô bem, Saulo. Pelo menos eu tô bem. Eu tô bemzão. Obrigado, Manuel. Então, você já tinha falado comigo, muito obrigado. Você tá bem? Tô careca igual você. É, raspou a cabeça também? Raspei semana passada. Pô, muito mais prático, não acha? Gasta menos shampoo, Pô, gasta menos tempo, porra, muito mais prático. melhorou minha vida. Com certeza. Quem tinha falado é o Carlinho. Ô, Carlinho, como é que você tá aí, Carlinhos? Oi, tô bem. Então tá bom, também raspou a cabeça, Carlinhos? Não, eu não. Não, né? Eu Ô, tenho que Guerra, cortar, raspou... inclusive. Tem que cortar? Ué, raspa? Né, eu vou raspar. É mais prático. Ô, Guerra, raspou a cabeça também, Guerra? Fala, Guerra. É, brincadeira, tá vendo? Esses caras colocam aí pra... só pra falar que estão na aula e rapa fora. Dormiu. É, você vê. Fala, não, vou ligar esse celular aqui, deixa ali, pronto, entendeu? Tira até o som pra não incomodar ele. Guerra tá online só pra elas, é, você vê, né? Se fosse mulher, né, ele estaria me dando atenção aqui. Bom, pessoal, Laísa, bom dia. Dúvidas? Eu passei o exercício na semana passada, considerando o conteúdo de lipídios, ok? O conteúdo de hoje, a gente vai voltar para a Biologia 2. Vamos fazer o conteúdo do capítulo 5, né, que é biociclos, tá? Esse início aqui, a gente vai até falar um pouquinho sobre ele, mas não é tão importante, não. Dificilmente cai. Agora, quando a gente entrar em biomas brasileiros, que está dentro dessa aula, e aí tem que prestar muita atenção, porque é um conteúdo que é muito, muito cobrado, ok? Principalmente no Enem. E aí, tem alguma dúvida aí do Biologia 1, capítulo 5? Ou seja, o que eu passei na semana anterior? Alguma dúvida? Miguel colocou de boa, ótimo. A Alicia falou que a internet está ruim, se não ficar... não tem problema não, se preocupa não, Alicia. A aula vai ser gravada, tá? E aí já está gravado. Se você não conseguir assistir direito hoje, você depois assiste, ok? Porque realmente a internet tem dia que não colabora, não. Manuel falou de boa. Bom, então vou prosseguir, tá? Moçada, eu vou compartilhar a tela aí para a gente ir trabalhando juntos. Estão com o módulo aí? Eu vou entrar aqui agora no tal Tá, aqui para eu ver pelo celular. show. Alice, a página, deixa eu ver aqui. Seiscentos e cinquenta e seis, 656. Todo mundo consegue ver o meu computador? Dá para ver o módulo do Eleva? Beleza. Só lembrando, moçada, quando eu estiver aqui no módulo do Eleva, eu não consigo ler se vocês colocarem alguma coisa lá no chat, ok? Então falem, por favor. Se for escrever, aqui, ó, vocês me falem. Combinado? Oi, Ô, pode Saulo, falar. matrícula ou senha inválidos, mas eu coloquei minha matrícula e aquela senha lá que é para geral. Então, mas só vê o seguinte: vê se está escrito Hum. matrícula ou está escrito e-mail. Você tem que mudar aí, ó. O que que tá Ah, eu entendendo? mudei, botei matrícula. E aí não tá, você não tá conseguindo acessar, não? Não, aí botei aquela Miguel. senha do 1 A senha não é do 1 ao 6? Então, mas olha só, você usou no ano passado a plataforma Não, Eleva? não, Não? Então, a Rô, não. a Rô pode zerar, que aí zerando a sua senha dá para você entrar. De repente, o que você colocou como senha você não lembra, entendeu? Ah, entendi. Ela vai zerar agora, aí a senha é aquela senha padrão, que eu não posso falar porque tá gravando, ok? Uhum. Beleza. Show. Conseguiu? Aí, vou tentar aqui.
Tá. Pessoal, então olha só, vamos falar hoje sobre biociclos, ok? Os biociclos basicamente são ciclos biológicos. O biociclo vai falar para vocês basicamente sobre ecossistemas, fatores bióticos e abióticos que ocorrem dentro do ecossistema, mas principalmente vai entrar sobre o conceito de biomas, ok? Dentro dessa aula. E o que é importante marcar? A primeira coisa aí é marcar que existem 3 regiões básicas no nosso ambiente, ok? Quando eu digo nosso ambiente, eu estou falando na Terra, tá? Nós temos o talassociclo, o liminociclo e o epinociclo, combinado? E aí isso está diretamente relacionado ao ambiente salgado, ao ambiente de água doce e ao ambiente terrestre, ok? Então esses nomes complicadinhos aí tem a ver cada um com um determinado ambiente. Água salgada, talassociclo. Água doce, liminociclo. E ambiente terrestre, epinociclo. Combinado? Bom, no primeiro ambiente, que é o ambiente de água salgada, né? Ambiente marinho. Essa aula aí, foi. Foi? Show. Que é o talassociclo, ele é dividido basicamente de cima para baixo em 3 zonas, ok? A eufótica, lembrando, eu significa verdadeiro. Fótica tem a ver com fotossíntese, então é a área que ocorre a maior taxa de fotossíntese. Então ela vai de 0 metros até 80 metros de profundidade, ok? A área disfótica, que é uma área que ainda tem a penetração, né, da energia solar, você ainda tem claridade aqui, mas é uma área transicional. Transicional em relação ao quê? A área fótica da área afótica. Então, eu tenho a área fótica, que são essas duas aqui, até metade daqui, e daqui para baixo eu já tenho a área afótica. A significa não, então não tem processo de fotossíntese. Combinado? Então, basicamente, esses 3 a gente poderia simplificar como área fótica e área afótica. Alguma dúvida? Tranquilo. Pense no seguinte, quando eu tenho uma área fótica, então eu vou ter a predominância de organismos que realizam fotossíntese, ok? Então, toda a cadeia alimentar que utiliza a base da cadeia com organismos fotossintetizantes vão estar aqui, ó, ok? E aí é lógico, vocês vão me perguntar, pô, mas aqui na área fótica não tem indivíduo que faz fotossíntese, realmente não tem. Como é que esses caras comem? Eles comem os resíduos dos caras que morrem aqui em cima, ok? Então os caras têm uma alta atividade aqui em cima, ok? Metabólica, de fotossíntese e tal, eles vão vivendo aqui, e conforme esses bichos aqui, essas plantas, enfim, bactérias vão morrendo aqui em cima, elas vão descendo, ok? E aí os indivíduos aqui de baixo se alimentam do resíduo daqui de cima. Entenderam a lógica? Parece até aquele filme. O Poço. É. Isso, eu não cheguei a ver ele não, mas é que eu não tive tempo ainda de parar para ver, mas parece que é uma coisa bem interessante aquele filme O Poço. Maneiro. Deve ser parecido com o que eu vi na sinopse. Vocês já viram o filme, não me fala não, porque eu não quero spoiler não. Começa de graça não. Tá? Ó, mas é nojento, tá? Por isso que eu ainda não vi, né? Porque, pô, quando a gente para pra ver TV aqui, a gente tá comendo alguma coisa. Eu já percebi que é um filme que não pode estar comendo nada, Papo né? reto, tu tem que ver de barriga vazia. Sério, é tão Ô, nojento Saulo, ó, assim? o filme é feio, Nojento. Não é assim, não. É feio. É feio, é feio, mas é é feio. realidade. Ó, Mas a crítica é maneira. Então, pela É. sinopse, eu vi que tem uma crítica bem interessante em relação à questão social, à questão econômica, tem uma coisa bem bacana. Isso, essa parada aí. Só que parece meio sinistro mesmo. É de horror mesmo, né? É terror? Horror. Horror. Então tá bom. É porque terror, a Rô não gosta de ver terror. Horror tá tranquilo, horror, suspense. Não, terror não. Por falar em suspense, posso recomendar um filme pra vocês? Vou colocar lá no chat. Cara, esse filme é muito bom. Noite de Crime, assiste esse aqui primeiro. Depois assiste o Noite de Crime e Anarquia. É brabo.
Eu já Pô, vi os muito dois, tem na bom, cara, já Netflix. viu? Isso. Brabão. Noite de Expurgo. Isso, exatamente. Porra, muito bom mesmo, tá? Quem já viu sabe que eu tô falando que é bom. Quem não viu, vale a pena assistir. Bom, voltando lá, senão a gente acaba falando sobre um monte de coisa e o conteúdo vai acabando, vai ficar para trás, mas não tem jeito, a gente precisa do conteúdo, principalmente vocês que vão fazer a prova do Enem agora no finalzinho do ano, bem, nem tanto no final do ano, né? Porque quem optar pela prova também pela plataforma, né? Pelo computador, a prova é em outubro, né? Por falar nisso, apesar que não, vocês não entram na questão da isenção, não. Bom, então, moçada, o que é importante aqui? Basicamente, o talassociclo, eu simplifiquei para vocês, tá? De zona fótica, zona fótica. É importante saber que a zona fótica, ela é mantida pela zona fótica, tá? Os indivíduos que fazem fotossíntese, que são comidos por outros indivíduos, e assim por diante, vão produzir o alimento que cai aqui para fornecer a nutrição da zona fótica. Fechou? E aí, existe uma separação, na realidade, desse ambiente entre o domínio pelágico e o domínio bentônico. Isso aqui é importante saber? Não, eu nunca vi ninguém perguntando isso numa prova. Nem prova assim, bem complexa, eu nunca vi ninguém perguntar sobre isso. Só em prova de mestrado mesmo, especificamente coisas bem, vamos dizer assim, bem cantinho de livro tal, mas fora isso não. É importante vocês saberem, sim, essa parte aqui, ó, eu vou pedir para vocês marcarem, tá? Classificação dos organismos marinhos, isso aqui é importante, tá? Seres bentônicos, tá? São os seres que são sésseis e não sésseis, que vivem lá no substrato, ou seja, esses seres vivem lá na profundeza, lá no fundo, ok? E nós temos os seres nectônicos, que são seres que vivem mais na periferia, ok? Mais na parte de cima, combinado? E aí dentro disso nós vamos ter os seres, não dentro dos nectônicos, nós vamos ter os seres planctônicos, que são os mais importantes do ambiente marinho, tá? E o plâncton, ele é dividido, são indivíduos que têm um tamanho muito reduzido. Então a grande maioria é ser microscópio, ok? É micro-organismo. E eles podem ser divididos dependendo da forma de alimentação ou dependendo do tipo que ele é, ok? Então nós temos o fitoplâncton, que é quem produz fotossíntese, o zooplâncton, que se alimenta do fitoplâncton, são como se fossem os animais microscópicos marinhos, ok? Os bacterioplâncton, que são as bactérias propriamente dito, e o viroplâncton, que são os vírus, que pode ser vírus de bactéria, vírus de animais, vírus de plantas, ok? Mais importante aqui é saber então que existe 3 tipos de organismos marinhos. Bentônico, tá lá no fundo. A maioria se encontra muitos sésseis. O que é céssio? Que fica preso ao substrato. Quem não é céssio se move, mas se move lá no substrato, ok? E os nectônicos, que vivem se deslocando na coluna d'água, ok? Eles não vivem lá no fundo, vivem na coluna, ok? E os plâncton, que aí tem essa divisão aqui. Alguma dúvida? Dúvida? Tranquilo. Show. Posso continuar? Vocês têm alguma Aham. pergunta? Tá, Pode seguir. show. Quando a gente entra em limnociclo, a gente está falando de ciclo de água doce, ok? Então, a gente tem um talociclo aqui, salgado, limnociclo doce, ok? E aí, o que é importante saber do limnociclo? Nós temos 2 ambientes, quando a gente fala de rio, lago, ok? Córrego. Isso não vale para lago, que eu vou falar, porque lago, na realidade, todos eles vão ser lênticos. Esse termo lêntico é mais utilizado para lago. É onde você tem água parada, ok? E lótico é quando você tem água corrente. Então imagine o seguinte, se você olhar o Rio Paraíba do Sul, aquela parte de remanso do Rio Paraíba do Sul é chamado de lêntico. Lento, lêntico, fica fácil,
ok? E o outro é o lótico, é de um ambiente de uma água com mais movimento, né? Essa água está mais agitada, então a gente chama de ambiente lótico. Fechou? Então, por exemplo, Então, se tiver, tipo assim, nem muito parado e nem com muita correnteza. você fala que é um ambiente transicional. Ele não é nem lêntico e nem lótico. Tipo ali na frente Hum, na Beira-Rio, você vê ali na frente do Walter Franklin, você vê que ali não é totalmente parado, mas tem um fluxo de água, não tem? Então, ali é um ambiente transicional, porque não é nem lêntico e nem lótico. Imagina o lote como se fosse ah, uma cachoeira, uma água bem, bem agitada mesmo, ok? Um córrego mesmo, a água corre por a ali. descer de bote. Isso, isso. E o lêntico não, lêntico, água parada mesmo, bem, bem lenta, ok? Beleza. Show. E o epinociclo, né, o que a gente vai trabalhar agora, que é o mais importante, quando a gente fala sobre os biomas. Ele apresenta um mapa para vocês aqui, falando sobre a questão dos principais biomas no mundo, né? E ele vem mostrando aonde fica as florestas tropicais, aonde fica a maioria dos desertos, fica próximo da linha do Equador, né? Mas fica nessa faixa aqui, ó, ok? Que é o Trópico de Câncer, ok? Embaixo o Trópico de Capricórnio. E ele vem mostrando no geralzão aqui sobre os principais climatobotânicos, ou seja, são climas em ambientes específicos. Então, são os biomas mundiais, ok? Então, tem um mapinha aqui em relação a isso. Importante para a gente são os biomas brasileiros. Então, esse mapa aqui, pessoal, marquem ele e gravem essa posição dos biomas aí com muito carinho, ok? Porque pode acontecer, lá na prova do Enem, o cara apresentar um mapa desse para vocês aqui, com números, ok? Até na prova de vocês, provavelmente vai acontecer isso. E aí vocês, pela posição geográfica do número, você vai ter que ter uma ideia de que bioma que o cara está falando, ok? Ficou claro isso que eu falei? Então, se o cara coloca um número aqui lá para a região norte, o que eu tenho lá na região norte do Brasil? O bioma floresta amazônica, ok? Se o cara coloca um número aqui, ó, mais na região central, eu tô falando de quê aqui na região central? Do Cerrado, ok? Aqui na região central, um pouco mais na lateral aqui, ó, eu tenho uma parte do Cerrado, ok? Mas é uma parte do Cerrado que tem uma quantidade grande de inundação. E esse ambiente, apesar de fazer parte do Cerrado, ó, ele tem uma característica peculiar, porque ele tem uma grande área inundada e vive a maior parte do ano inundada. Então tem uma pequena parte seca. Do que eu estou falando aqui? Do Pantanal, ok? E aí quando você vem aqui para ponto, ó, aqui é o Oceano Atlântico, aqui, ó, aqui no mapa, Oceano Atlântico. Então o que eu tenho beirando aqui, ó, desde da região Nordeste até a região Sul, beirando aqui, ó, o Brasil, a Mata Atlântica, ok? E lá na ponta, que eu vou ter lá no Rio Grande do Sul, os famosos campos sulinos, né? Que o pessoal chama de pampas, gaúcho, ok? E quando a gente entra na região Nordeste aqui, ó, que é muito seco, então você vai encontrar o que aqui na região Nordeste? A Caatinga. Ficou claro isso dentro das regiões que nós temos geográficas no Brasil? Lembrando, Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, tá? Aqui nós não temos nem leste nem oeste, porque o nosso leste está junto com o centro, é o centro-oeste, e o nosso leste está junto ou com o norte ou com o sul. Então nós temos o sudeste ou nordeste. Não tem um leste propriamente dito. Ficou claro isso? Pô, que moral, ó. Aula de biologia com geografia. Tá pensando o quê? Outro patamar. Tá pensando o quê, rapá? Bom,
E aí, pessoal, é importante, tá? O que eu acabei de falar para vocês é muito importante vocês gravarem isso daqui, tá? Isso aqui é muito importante. Região geográfica e principal bioma característico daquela região. Tomem cuidado com uma coisa. Por exemplo, quando a gente vem aqui para o Nordeste, olha só. O Nordeste existe um grande problema, porque eu tenho 3 biomas aqui no Nordeste, tá? Eu tenho aqui na ponta, ó, Mata Atlântica. Eu tenho aqui no meio Caatinga e eu tenho aqui na ponta o Cerrado. Então eu vou ter dentro de uma mesma região geográfica 3 biomas distintos, dependendo de qual posição que eu estou falando. Mas está dentro da mesma região. Tomem cuidado com essas coisas, ok? Tipo o Sudeste. Sudeste está aqui, né? Então nós temos Rio de Janeiro aqui, só Mata Atlântica. Espírito Santo, só Mata Atlântica. Mas quando entra em Minas Gerais e São Paulo, aqui, ó, você tem Mata Atlântica e Cerrado, ó. Mata Atlântica e Cerrado. Então, pode acontecer isso dentro de uma mesma região geográfica de distribuição política, né? Como a gente tem aqui no Brasil, né? Nós temos mais do que um bioma, tá bom? E aí ele vem falando aqui no módulo para vocês um pouquinho sobre cada região, tá? Engraçado que Três Rios Sim. não parece Mata Atlântica, ele parece, sei lá, Pampa. Aqui em Mas então, porque aqui em Três Rios, o que tinha de mata não tem mais. Tudo foi devastado há muito tempo atrás, ô Miguel. Eu fiz um estudo uma vez com um aluno aqui da faculdade de Três Rios. Nós fizemos um estudo sobre a questão de desmatamento, né, no município de Paraíba do Sul e fizemos uma comparação com o município de Três Rios. Nós fizemos uma comparação de 2002 a 2012. Para você ter uma ideia, em 2002, em Três Rios, de 2002 a 2012, não teve desmatamento nenhum. Mas lá em 2002, em Três Rios, só existia 8% de mata. Quer dizer, o município inteiro, em todo o território do município, você só tem 8% de mata. Então, isso foi desmatado bem, bem, bem lá no passado, né? Provavelmente no ciclo do café. Então, o que acontece? A gente não tem mata aqui. É por isso que a gente não consegue visualizar a Mata Atlântica em Três Rios, porque não tem. Entendeu a lógica? Entendi. É diferente quando você vai, por exemplo, para Areal. Você vê que Areal, Já tem a diferença. eu falo lá de cima da estação, quando eu fico lá no Amazonas, lá na estação. Quando eu olho lá de cima o morro, né, eu vejo ali o Morro Grande, consigo ver ali aquela parte do, como é que é o nome? Delícia, mas a parte de cima ali, pô, você vê que ainda tem uma mata fechada. Aqui em Trejinho não tem isso não. Muito Não, mal e aqui nem tem posta bastante tem alguma coisa coisa. ainda. Sim. Aí você vai para Petrópolis, Petrópolis é totalmente fechada. Aí sim você tem as características de Mata Atlântica, porque lá é preservado, Florianópolis. entendeu? Mas é Não. lógico, se você corta a Mata Atlântica, a característica mais semelhante aqui no Brasil seria parecido com o Cerrado mesmo, tá? Bom, e aí, Talvez se não tivesse sim, tido esse desmatamento, Três Rios fosse mais fresco. não, com certeza Três Rios seria bem mais fresco se Aham. tivesse menos desmatamento, sim, isso é fato. Vamos Pô, comparar podiam Três Rios com iniciar uma Areal. campanha aí pra plantar árvore. Então, já tentaram, ô Miguel, já tentaram fazer isso. Só que o problema maior é o seguinte: quando você tem um solo que ele é um solo que passou muito tempo, você desmatou, então o solo ele fica pobre. Você tem que enriquecer esse solo para esse solo conseguir dar conta de produzir um novo ambiente. E isso custa dinheiro, entendeu? Nós fizemos uma época, eu digo nós porque foi a faculdade, né? Porque eu era estudante ainda ali subindo o Morro Áureo. Ali era um morro pelado, literalmente. O Morro Áureo, não sei se você conhece, lá no centro da cidade, quando você está ali no centro, no terminal, não tem um morro atrás do terminal? Sei qual é, sei. Então, aquele morro ali, ele tem uma quantidade boa de mata, já percebeu? Já. Aquele morro era pelado. Em 2004, aquele morro era
era uma árvore aqui, uma árvore ali, era muito pouco, a quantidade de árvore que tinha ali naquele morro. E aí, em 2005, foi feito um trabalho ali de reflorestamento naquele morro. E aí, hoje, aquele morro, ele é bem mais... ele tem não uma floresta, lógico, mas ele tem uma mata bacana. E aí é aquilo, né? Se fosse feito um trabalho desse em outros locais, seria bem interessante, mas infelizmente não existe interesse político, não existe financiamento, não existe N situações para isso, entendeu? Mas é fato, ô Miguel, Entendi. aqui teve um Mas projeto. tentar, Desculpa, não entendi. eles poderiam tentar voltar com isso, que é uma coisa, né, que... Sim. Tinha um projeto no passado aqui de fazer um cinturão verde. O que é um cinturão verde? Você plantar árvores nativas da Mata Atlântica em volta da cidade, quer dizer, fazer um cinturão mesmo. Só isso, se fosse possível fazer isso, né? É possível que eu digo assim, se fosse efetivamente feito isso, só isso iria reduzir a temperatura de Três Rios. Eu acho que, eu não lembro quantos graus, mas eu acho que chegava a 3 ou 4 graus. Isso é muita coisa. Então, com certeza aqui ficaria bem mais fresco, entendeu? Bom, Saquei. moçada, olha só, o que é importante para vocês entenderem em relação a essa parte de bioma é entender um pouquinho da característica de cada área, tá? Entendendo um pouquinho da característica de cada área, quando o cara apresentar as características, vocês conseguem, opa, essa característica é desse bioma, essa característica é desse bioma. Bom, o que vocês preferem? Vocês preferem ler ou preferem que eu fale para vocês um pouquinho da característica de cada área? Vocês vão ter que anotar aí. Ler, vocês vão ter que ler em casa. Aí tá aqui, ó. Tem tudo aqui. É melhor tu falar e a gente lê, que aí complementa aí. Show. Então vão anotando aí, por favor. Vou falar um pouquinho de cada área, pode ser? E lógico, como essa Beleza. aula ela vai ficar gravada, depois vocês podem assistir uma, duas, três vezes para poder fazer as anotações, ok? Ô, Guerra, tá vivo aí, Guerra? Tô falando, tá nada, ó. Só tá aparecendo o nome dele aqui, ó. Ó, apareceu! Então tá bom. Anotem aí, por favor. Eu vou passar algumas características básicas de cada região, tá? Bom, primeiro do bioma Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica, primeiro, é uma floresta temperada, pluvial equatorial, tá? O que significa isso? Temperada não, desculpa, tropical. O que significa isso? Significa que eu tenho uma grande quantidade de árvores nesse local, é muito úmido lá, úmido que eu digo na mata, dentro da mata, ok? E cria um microclima, né, que deixa aquele ambiente muito úmido. Então, a precipitação, a quantidade de chuvas é alta. Então, chove todo dia, praticamente lá, devido a essa umidade, tá? Então, eu tenho árvores de grande porte, umidade alta, alta precipitação e períodos do ano de seca. Quando eu digo seca, é terra firme, ok? E de inundação. Então, nós vamos ter período que inunda uma área grande e período que aquela área grande que foi inundada vai ficar mais seca. Só tem um detalhe. Como é uma floresta equatorial tropical, eu tenho uma disposição grande de rios, ok? Já que chove muito, então eu vou ter rios. E não são rios que a gente chama de rios efêmeros, não. São rios fixos, ok? Então não é um rio que ele aparece só numa determinada época do ano. Eu tenho aquele rio o ano inteiro, ok? Uma outra coisa importante é falar sobre a questão do solo, tá? Como eu tenho muitas árvores, eu vou ter uma serrapilheira alta. O que é serrapilheira alta? Aquele folhiço, né, aquela quantidade de folhas em terra seca, lógico.
É uma grande quantidade que fica ali, porém o solo é pobre. Tá me querendo entrar agora? Ah, Manuela. Ok? Ou seja, se eu cortar aquelas árvores, dificilmente eu vou conseguir reconstituir aquela área que foi cortada. Se for uma área muito grande. Ok? Até porque é uma área equatorial. E se vocês forem ver lá no mapa, ó, aqui na área um pouquinho acima do Equador, da área equatorial, é onde eu tenho os maiores desertos, ó. Aqui, aqui, ó, aqui, ok, ó, aqui, que é nos trópicos. Então é uma área bem preocupante em relação a isso, tá? Opa, voltando. Alta diversidade de fauna e alta diversidade de flora, ok? Combinado? Alguma dúvida? Ah, e uma outra coisa importante. Sim, pode falar. Uma outra coisa importante. Essas plantas, elas não sofrem com variação de temperatura, porque a gente está falando de um ambiente que fica próximo da linha do Equador. Então, inverno lá não é frio, tá? Não é frio como nos trópicos, ok? E o verão também não é tão quente, é quente, mas não é tão quente. Então, a temperatura lá é bem fixa, né? Não tem uma variação muito grande, não. É quente o ano inteiro. Tudo Combinado? muito úmido, né? Isso, exatamente. É porque é uma temperatura só, né? Ela é quente, quente. Não tem frio e também não tem muito quente. Não tem essas variações, né? A gente chama de amplitude térmica. Lá tem uma temperatura, sei lá, de 30 e poucos graus o ano inteiro. Então vai variar entre 30 e 40, ok? Não tem igual aqui no Rio, que no inverno vai fazer 12, 13 graus e no verão vai fazer 50, ok? Por isso que o índio aguenta ficar pelado no inverno. Porque não é frio. Não é frio igual, por exemplo, porra, não tem índio desse jeito lá no Rio Grande do Sul, né? Porque senão ele tava enrolado, ok? Bom, o próximo aqui na sequência, então foi Floresta Amazônica, o próximo é o Cerrado, tá? O Cerrado, se a gente for olhar no mapa, ele ocupa, tá? Vamos dizer assim, não ocupa a maior área do Brasil, porque a maior área do Brasil vai ser a Floresta Amazônica, tá? Mas ele ocupa uma boa área do Brasil, seria o segundo maior área do Brasil, e na realidade o Cerrado, se vocês pararem para pensar, ele está presente em praticamente todos os nossas divisões políticas, com exceção do Sul, tá? Tirando o Sul, que é daqui, ó, do Paraná para baixo, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, olha lá, ó. Tirando o Sul, o Cerrado está presente em todos, ó, tanto no Norte, quanto no Nordeste, quanto no Centro-Oeste, quanto no Sudeste, ok? Então ele é um bioma que ele ocupa, como, quando a gente fala, né, ele ocupa a maior parte do Brasil, mas não a maior parte, vamos dizer assim, de território, ocupa a maior parte na nossa divisão político-administrativa, ok? Ficou claro isso? Beleza. Tá. E aí, o Cerrado ele tem uma característica muito interessante, porque o Cerrado ele pega tanto região que a gente chama de alto montanha, quanto baixo montanha, quanto planalto e planície. Então, o Cerrado ele ocupa uma área muito interessante de climas de temperatura baixa e climas de temperatura alta. Climas que é úmido e climas que é muito seco. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai comparar, sei lá, Minas Gerais, interior lá de Minas Gerais, que já pega o Cerrado, com Goiás, Goiás é muito mais seco do que Minas Gerais, ok? E mesmo assim os dois são cerrados, tá? Bom, então vamos lá. Característica do cerrado. Primeiro, ambiente quente, tá? Você tem períodos de chuva, então tem um período que chove e tem um período que é seco, e esse período ele é bem definido no cerrado, a época de chuva e a época de seca,
tá? A vegetação do cerrado é uma vegetação mais espaçada. Como assim mais espaçada? Ó, uma árvore aqui, uma árvore ali. Quer dizer, tem um espaço entre uma árvore de médio porte, porque não tem aqui árvore de grande porte, para outra árvore de médio porte. Você vai encontrar principalmente uma vegetação de arbusto, tá? Quando eu falo arbusto, eu estou falando de indivíduos aí que tem em torno de 2, 3 metros de altura, apesar de ter, de tempo em tempo, você encontrar algumas árvores aí de 10 metros de altura, pode ter, tá? Mas a predominância de arbusto, arbustos são árvores de pequeno porte, ok? Vegetação rasteira, então você vai encontrar muito a situação de gramínea, tá? Seca, realmente, é uma vegetação mais seca. E existe uma coisa bem interessante aqui, pessoal. Aqui na Caatinga não, desculpa, no Cerrado, quanto na Caatinga, você vai encontrar algumas plantas que elas acumulam os seus nutrientes no caule, tipo a mandioca, tá? E isso é muito comum aqui na Caatinga por causa desse ambiente mais seco. Então essas plantas vão acumular a sua reserva não no caule externo, mas no caule no solo, ok? Combinado? Ou até mesmo na raiz, tipo batata, tal, é bem comum encontrar essas plantas no cerrado. Alguma dúvida? Uma outra planta também muito comum no cerrado é a cana-de-açúcar. É uma planta que ela acumula, né, os nutrientes no caule, apesar do caule ser externo, é uma planta que sobrevive muito bem nesse ambiente, que é sol o dia inteiro, é muito quente, tem pouca sombra. Dúvida? Uma outra coisa importante, pessoal, na questão aqui do Cerrado, que eu vou ter também uma alta diversidade biológica de fauna, tá? E uma média diversidade biológica de flora, desculpa, uma alta densidade de fauna e uma média densidade de fauna, não, caraca, de flora, de planta, uma alta densidade de plantas diferentes, ok? Alta diversidade e uma média diversidade de animais, tá? Então você vai ter uma diversidade muito maior de animais aqui, tá? Do que aqui. Mas também não é baixo, não. É uma média aqui no Cerrado. Ok? Alguma dúvida? E aí ele vem falando do Pantanal. Deve ter alguma foto aqui do Pantanal. Isso. O Pantanal, pessoal, faz parte do Cerrado. Não? Beleza, Nico. O Pantanal, ele faz parte do Cerrado. Foi como eu expliquei para vocês, ok? Se você for olhar lá no mapa, o Pantanal está dentro do Cerrado. Tá? Só que o Pantanal é uma área que tem uma característica bem distinta do Cerrado. Nós falamos que no Cerrado você tem um período definido de chuva e o período de seca bem definido. Então você tem, dependendo da época do ano, uma alta precipitação ou uma baixa precipitação, ok? Quando a gente entra no Pantanal, o Pantanal tem uma característica muito legal. Primeiro que o Pantanal é uma área baixa, tá? E o fato de ser uma área baixa é uma região alagada. Então vocês podem imaginar o Pantanal como se fosse um charco, né? Um muito conhecido mundialmente é um que ocorre lá na Argentina, que é fica lá no finalzinho da Argentina. Agora me fugiu o nome aqui. Pântano, lembrei. São os pântanos, tá? Então, o Pantanal, o próprio nome já diz, Pantanal, é uma região de pântano, ok? Então, eu tenho uma região alagada, só que tem um detalhe, essa região alagada, pessoal, isso aqui não é fundo, não, tá? É bem superficial, a profundidade disso aqui vai dar entre 60 centímetros, 1 metro e meio, tudo bem que vai ter área que é um pouco mais profunda, mas a maioria aqui é só uma área superficial alagada, ok? Ela é uma área alagada, porque é uma área baixa, né? Mas não é profundo. Conseguiram compreender essa lógica? Tá?
Bom, e aí no Pantanal nós temos algumas características, tá? Como eu já falei para vocês, está aqui, ó. A altitude é baixa, tá? Você tem literalmente um ambiente de bacia, e aí você vai ter uma área mais seca, que é a área mais alta, e a área baixa, ela toda alagada, ok? Bom, precipitação no Pantanal é alta precipitação? Nem tanto. Tem chuva aqui, sim, acontece e tal, mas exatamente é igual o Cerrado, tem aquelas épocas de chuva, tá? É bem característico, assim como no Cerrado. A diferença é que aqui você tem esse acúmulo de água porque é uma região baixa, ok? E aí vamos entrar na Caatinga. Pô, o próprio nome já diz, pessoal, a Caatinga é um ambiente que você vai ter uma baixíssima precipitação anual, então quase não chove aqui, e quando chove, alaga tudo, só que alaga tudo por um período curto, né, de tempo. Então fica, sei lá, uma semana chovendo, alaga essa porra toda aqui, e depois fica o ano inteiro sem chover. Então esse é o maior problema da Caatinga. Não é que não tenha água, mas quando tem água, tem muita água rápido, e o ambiente não favorece esse acúmulo de água. Porque o que vai acumular água, acho que foi até o Carlinhos que comentou, são as árvores aqui, ó, que é muito úmido. As árvores mantêm essa umidade. Num ambiente que eu não tenho árvore, então chove, alaga essa porra toda aqui, mas quando para de chover, isso seca. Então não acumula essa água. É difícil acumular essa água porque eu não tenho planta para poder manter essa água ali no solo ou manter essa água num ciclo natural. Conseguiram compreender isso? E aí eu vou ter uma vegetação totalmente adaptada para esse ambiente mais seco. E aí aqui que vai aparecer os cactos, ok? As cactáceas, né, ou as crassuláceas lá da vida, são plantas que acumulam água na sua própria estrutura, ok? Então essas plantas ela tem uma diferenciação, né, uma adaptação para acumular água dentro dela, ok? Só que como a água está acumulada dentro dela, ela não faz o ciclo normal de evapotranspiração igual uma árvore da vida, tá? Então é diferente, porque na realidade eu não tenho uma cobertura vegetal grande. Apesar de vocês verem aqui verde, estão vendo? Mas isso aqui é uma mata bem baixinha. Isso aqui, essa mata, a altura disso aqui é 1,5 m, 2 metros, é muito baixo. A altitude não, desculpa, a altura dessa mata. Então forma só uma vegetação bem rasteira, ok? Ô, Dúvida? Saulo, Sim. como lá na Caatinga é muita seca, pode-se dizer que não foi, assim, o ser humano não foi projetado para viver lá? O problema maior de se viver na Caatinga é exatamente isso, porque características básicas de sobrevivência é água e comida. Se eu não tenho disponibilidade de água, esse ambiente não favorece essa disponibilidade de água, eu vou ter poucos indivíduos vivendo aqui. Eu não estou falando só de seres vivos, de ser humano, não. A gente está falando também de outros seres vivos, ok? Aqui existe uma baixa diversidade de fauna, né? Eu sempre confundo fauna com flora. Então você tem os indivíduos que residem aqui, são endêmicos dessa região, mas a diversidade é baixa. Se eu comparar Caatinga com Cerrado, o Cerrado tem muito mais diversidade do que a Caatinga, na questão de animais. Ok, Carlos? Na questão de Beleza. planta, não, porque eu tenho um monte de planta adaptada a essa característica. Então eu vou ter também uma diversidade alta aqui. Nem tão alta quanto, por exemplo, num cerrado, mas que eu vou ter uma diversidade mediana aqui, ok? De plantas. Não vai saber o que fazer. Você tá cantando aí, eu lembrei desse monte Tô aqui, de distraidão, cantando aqui. esse monte de live que o pessoal tá fazendo aí de cantor sertanejo. Eu falei, Então, por isso mesmo. a gente lembra de cantor sertanejo, já lembra logo do Cerrado, né? A maioria vem lá de Goiás, Goiânia, Por isso mesmo por isso, né? A Caatinga, o pessoal da Caatinga, eles usam muito a característica cultural deles é o frevo.
A gente está falando, por exemplo, daquela região ali da Fortaleza, Ceará, né? E... Tá? E aí vamos partir para o Rio Grande do Sul, para o Pampas Gaúcho, tá? O Pampas aí é literalmente uma região de, vamos dizer assim, não tem muito morro lá, aliás, pouquíssimo. É até estranho para a gente estar acostumado a viver na Mata Atlântica aqui, né? Que o nosso horizonte é limitado pelo morro. Você chegar lá no Rio Grande do Sul e ver aquele troço vasto, assim, um campo, literalmente campo reto. Então, Pampas Gaúcho literalmente é isso, é um campo. Só que lá no Rio Grande do Sul não tem só o Pampas, não, tá, pessoal? Não sei se ele vai colocar aqui, mas tem a mata de araucária, que tem árvores gigantes lá. Essas árvores aqui são os famosos pinheiros, são os pinos, né, da vida. E aí você vai ter árvore ali de, sei lá, de 30, 40 metros de altitude, tá? Tipo as sequoias, né? Você encontra nessa área aqui da mata de araucária. Elas são enormes mesmo, um tronco bem grosso. Essas árvores são muito utilizadas pelo homem para produzir móveis, ok? Então você compra uma, sei lá, uma cama, você vê aquela madeira clarinha, geralmente é dessa árvore aqui, de pinos, ok? Aqui é uma araucária, tá? Então nós temos esse contraste lá no Rio Grande do Sul. Você vai ter a área de campo, que é chamado de Pampas, ou Campo Sulino, e vai ter essa área aqui, ó, de floresta densa, que são as florestas de araucárias, ok? Geralmente, floresta de araucária você vai ver mais na área de morro. Onde tem morro, você encontra essa área de floresta. Geralmente, quando é mais plano, você vai encontrar mais essa área aqui, ok? Essa área aqui é mais comum próximo do Uruguai, na divisa de Brasil com Uruguai, Brasil com Argentina, você encontra mais isso daqui, tá? Quando você vê mais voltado para o lado do central, tá? Você vai ver mais isso aqui, ó, ok? Mais próximo da Mata Atlântica também, você vê mais essa característica aqui. Ficou claro isso? E aí, dois outros ambientes que a gente não pode deixar de falar, que é a mata de cocais, que são os coqueiros, tá? Essa mata de cocais está aqui dentro, ó, no mapa, nessa região aqui, ó, tá? Aqui, ó. Tá na região nordeste, mas na região nordeste na parte aqui de cima, ok? Pega um trechinho da Mata Atlântica aqui, mas fica mais nessa região aqui, ó, divisa do Brasil com... Aqui em cima acho que é a Guiana Francesa, não lembro direito onde que fica, ok? Sal, Oi. você tinha falado que seria bom meio que decorar onde é que estavam as posições dos biomas brasileiros. Isso é Só importante. que da Mata Araucária, dos cocais e o manguezal, você acha importante decorar? Porque meio que não aparece no Não, mas é primeiro bom que você você... mostrou. Não, Brendo, não precisa. Mas é bom você saber. Primeiro, eu só vou ter aqui, ó, manguezal, tá? Aqui, ó. Só existe manguezal quando eu tenho a Mata Atlântica. Por que que eu estou falando isso? Porque manguezal é um ambiente transicional entre a mata e o mar. Então só vou ter manguezal aqui, ok? Na periferia aqui do Brasil com o Oceano Atlântico. Então tudo isso aqui, ó, é passível de ter manguezal, ok? Então o manguezal vai estar dentro aqui, ó, do Pampas. O manguezal vai estar na Mata Atlântica, ok? E até mesmo pegando uma ponta da caatinga aqui, ó. Lá, a floresta de cocais vão estar aqui, ó. É de onde vem a nossa água de coco, ok? Vai estar nessa região aqui de cima, não é aqui. Tem uma ponta aqui também, mas pega mais aqui, ó, nessa região aqui, que está dentro da caatinga. E a araucária vai estar aqui, ó, nessa região aqui, ó, que pega a Mata Atlântica, ok? Mais central do Rio Grande do Sul. Porque aqui, ó, divisa com o Uruguai, ó, e com a Argentina aqui, é mais campo mesmo. E é reta, 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 reta. Dá até nervoso de ver. Pessoalmente lá, é muito estranho. Porque a gente está acostumado com morro, né? Quando você chega num lugar que é muito plano, é muito esquisito. Ok? Ficou claro isso? Bota no livro de vocês, ó. Araucária tá para cá, nessa região aqui. Ok? E mais para cá também, ó. Manguezal é só na costa. E Cocais está aqui.
ok? Um pouco na costa também aqui. Dúvida? No caso, pode falar que a Mata dos Cocais está na costa do Nordeste, mais ou menos? É porque Isso. a apostila não tem muita Não tem falando informação. sobre ela, né? Deve estar falando só o que é basicamente. Pode colocar aqui essa mata de cocais aqui, ó, tá vendo? Fica no estado do Maranhão. Na realidade, se a gente for olhar no mapa, tem mapa que tem ela. Você vai encontrar ela aqui, ó, nessa região aqui, ó. Ok? Lembrando, Maranhão, Piauí fica aqui, ó, se não me engano. Tá? Mas pega um pouquinho também de Fortaleza aqui, Ceará, ok? Mas é na parte de cima aqui. Dúvida? Tá. E aí, moçada, finalizou. Então, o que é importante saber? Pelo menos um pouquinho da característica de cada área, tá? Então, quando eu falo de mata de cocais, eu estou falando de literalmente coqueiro, por isso que o nome é mata de cocais. Quando o cara estiver falando sobre manguezal, cadê o manguezal? Sobre manguezal, ele está falando exatamente sobre os estuários, encontro da água doce com a água salgada. Então, ele está falando de ambiente transicional, ok? Então, aqui eu tenho um encontro da mata com a água salgada, ok? Quando ele fala de pampas, ele está falando de campo, ok? Região com não tem muita variação altimétrica, né? É reto, e aí você vai ter predominância de gramínea, porque é um campo. Você vê que quase não tem árvore aqui, ó. Tá? E não vai ter mesmo, não. Árvore não, aqui só arbusto. Quando a gente entra em Caatinga, árvore, você vai encontrar árvores aqui? Vai, mas predominância de arbusto, árvores, caraca, cismei com árvores, plantas rasteiras, ok? Que tem adaptação por um ambiente mais seco, bem mais seco, tá? Adaptações para isso. E não só ambiente seco e para queimada também, tanto aqui quanto aqui, ó. Cerrado também, pessoal. Cerrado tem plantas que a planta em si fica no solo. O que ela libera fora do solo é só uma parte da planta, porque geralmente esse ambiente aqui ele sofre queimada, mas queimada natural, não queimada antrópica. E aí eu tenho adaptações de plantas aqui para esse tipo de queimada, ok? Então queima tudo, parece que morreu, mas não morreu. A planta, ela realmente está no subsolo. Ficou claro isso? Quando a gente vai para a floresta amazônica, alta umidade, plantas altas, alta densidade, ou seja, uma planta junto com a outra, forma florestas fechadas. Quando vai para a Mata Atlântica, aí lembrando, essa mata de periferia aqui, ó, do Oceano Atlântico, tem uma alta umidade aqui, mas o clima é bem definido. Nós temos inverno, nós temos verão, ok? Alguma dúvida? Querem me perguntar alguma Não. coisa? Tá tranquilo. Tranquilo? Gostaram da aula? Top. Legal. A aula foi top, Saulo. Espero que não tenha sido cansativo, porque tem hora que a gente falando aqui, ó, parece que é chato tal, mas assim, a gente tenta fazer a aula ficar a mais dinâmica possível. E é engraçado que a gente conversando, quando eu vou olhar o horário, já são meio-dia, tá vendo? A aula passa voando, cara. Eu não consigo. Eu até agora não consegui dar nenhuma aula dentro do meu tempo. Geralmente eu estouro 5, 10 minutos do meu tempo. É impressionante isso. Mas tá bom. Importante que vocês entenderam, compreenderam, tá? Eu só vou pedir um dever, pessoal, para casa, que é importante, tá? É o que eu falei para vocês. É importante vocês irem treinando. No caso desse assunto aqui, como eu sei que ele Agora é muito qualquer dever vai cobrado, ser pra casa. né? É dever de casa para casa, né, Miguel? Então, eu sei que esse assunto ele é muito importante, ele é muito cobrado no Enem, tá? Então, eu vou pedir um favor para vocês. Façam todos que estão aqui. Todos, tá? E aí, só vou pedir um favor, não precisa fazer esses aqui, ó. Defina o que são biociclos, defina as regiões de biociclo, nada disso não. Façam todos aqui que vocês têm que marcar X, todos os objetivos. Discursivos não. Porque o discursivo está perguntando o que é isso, o que é aquilo. Isso pra gente não é importante não, ok? Beleza, professor, beleza.
Combinado? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula exatamente o que é importante. Eu vou olhar aqui e vou ver, olha, faz o conceitual tal, contextualizado todos, porque todos são de marcar X, tá? E querem me perguntar alguma coisa? Não, assim, parece ser muito, mas não é não, é pouquinho. E realmente esse assunto, pessoal, ele é muito importante para a prova do Enem, tá? Posso colocar aí, ó, brincando para vocês aí, pelo menos 2 questões serão sobre isso, pelo menos 2 questões é da aula passada sobre relações ecológicas, porque são assuntos que você consegue migrar, por exemplo, com geografia, consegue migrar com física, consegue migrar um pouquinho com química, então os caras gostam muito disso, ok? Fechamos a aula, então? Show. Beleza, então faltaram só a Duda, Show de a Manu entrou depois, só faltou a Duda e o Júlio. E a Fran. Isso. Ô, Saulo. Aqui. Oi, pode falar. O simulado vai estar valendo ponto? Oi? O simulado vai estar valendo ponto? Então, Carlinhos, eu não sei ainda sobre isso e a Rô também ainda não sabe, ok? Mas Tá, faz beleza. com muito carinho, porque com certeza a gente vai utilizar tudo isso como processo avaliativo, porque nessa característica, né, de educação à distância, a gente precisa de muitas ferramentas como processo avaliativo. Então, com certeza, de alguma forma vai valer ponto, ok? Eu só não posso garantir isso. Mas Valeu, faz com carinho professor. lá, arrebenta pra mim lá, pô, arrebenta biologia, fecha Vou biologia. fazer, vou fazer com vontade. Então tá bom, valeu. Gente, um abraço aí, bom simulado pra vocês e qualquer dúvida, pergunta o Fala, ok? Valeu, Falou, Sal. Valeu, um abraço. Cachorrada tá brava, hein? Pô, Aqui em casa, essa merda. no Miguel. Cachorrada tá no jeito. Não, o meu é passarinho, vocês devem ter ouvido a minha Maritaca gritando aqui. Valeu, gente, um abraço. Valeu. Carlinhos. Oi. Aqui. Olha Cara, o tem que parar de zoológico. gravar, peraí. E gravaram tudo a gente falando. Caraca. Eu gravo.